Olá, pessoal! Nós hoje iremos falar sobre os tipos de soluções e coeficientes de solubilidade. Para iniciarmos o assunto, nós devemos saber o que é uma solução. Bom, solução é toda mistura homogênea que contenha um soluto e um solvente envolvido. Soluto é a substância dissolvida, podendo ser sólida, líquida ou gasosa. Solvente é a substância predominante e que dissolve o soluto. As soluções podem ser classificadas de acordo com seu estado físico, ou seja, se é sólida, líquida ou gasosa, de acordo com a relação entre o soluto e o solvente, que será definida melhor quando falarmos sobre o coeficiente de solubilidade, e de acordo com a natureza do soluto. Vamos primeiramente falar sobre a classificação de acordo com o estado físico. A primeira classificação é a solução química sólida, que também é chamada de ligas. Geralmente tratam-se de uma mistura homogênea entre metais, como por exemplo o ouro 18 quilates, que é uma mistura constituída por ouro, cobre e prata, ou também temos a liga metálica de cobre, que contém cobre e estanho. A solução química líquida se divide em três categorias, sendo o sólido líquido, que é constituída por sólido e líquido, como é no caso da mistura de sal e água, ou de açúcar e água. Temos também o líquido-líquido, que é constituído por dois líquidos diferentes, como no exemplo mostrado, que é a água e o álcool etílico. Temos também o gasoso líquido, que como exemplos temos o refrigerante, que possui um gás, que é o gás carbônico, misturado no líquido, que é o suco do refrigerante. A solução química gasosa, como o próprio nome diz, é uma mistura entre os gases. Como exemplo, nós temos o nosso ar, que possui nitrogênio, oxigênio e outros gases. Há também o botijão de gás, que tem gás propano e gás butano, e os cilindros de mergulho, que possuem gases além do oxigênio e o nitrogênio. A classificação quanto à natureza do soluto se deve ao fato de o soluto poder ser molecular ou iônico. E o que define isso? Se uma molécula, quando dissolvida, não se dissocia, ela permanece da mesma forma, ela é determinada como uma solução química molecular, pois seu soluto continuou na mesma forma. Já a molécula iônica é dissociada, e por ter carga, como no caso do sódio ser positivo e o cloro negativo, ela produz eletricidade, enquanto a molecular não produz. Agora que sabemos o que é uma solução, podemos abordar sobre o seu coeficiente de solubilidade. Mas o que é isso? Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima do soluto que pode ser dissolvida em um solvente em uma determinada temperatura. Ou seja, é falar o quanto de soluto eu posso dissolver em um copo de 100 ml de água, por exemplo, a 20 graus Celsius. Neste quadro, nós podemos ver que para cada substância há um coeficiente de solubilidade diferente, isso considerando que seja 100 ml de água a 20 graus Celsius. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal, se dissolve em até 36 gramas em 100 ml de água a 20 graus Celsius. Já o iodo sólido dissolve até 0,02 gramas em 100 ml de água nessa mesma temperatura. O coeficiente de solubilidade também varia de acordo com o solvente envolvido. Por exemplo, o sal ele se dissolve muito bem em água, porém em acetato de etila, que é a acetona, ele não se dissolve. Outro fator que influencia no coeficiente de solubilidade é a temperatura, como é demonstrado nesse quadro. 37,2 gramas de cloreto de amônio é dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, mas em 60 gramas ele dissolve 55,2 gramas. Nesse gráfico podemos visualizar que a maioria da substância tem seu coeficiente elevado com o aumento da temperatura, porém há exceções, como é o caso de sulfato de sério 3. Ok, o coeficiente sobe quando a temperatura se eleva,
Mas se pegarmos essa solução de cloreto de amônio, que foi dissolvido 55,2 gramas por 100 gramas de água a 60 graus Celsius, e deixarmos esfriar até 20 graus Celsius, o que acontecerá com esse excesso que foi colocado, no caso, 18 gramas de soluto? Bom, o soluto continuará dissolvido, porém essa é uma solução estável, e qualquer perturbação fará com que o excesso de cloreto de amônio vá para o fundo. Esse excesso é chamado de corpo de fundo ou precipitado. Dessa forma, podemos definir o que é a saturação da solução. A solução que possui esse corpo de fundo, como é demonstrado aqui nessa figura, é chamada de solução saturada. É a solução que tem o soluto acima do valor do seu coeficiente de solubilidade. Ou seja, se eu coloco 42,2 gramas nesse copo de 100 gramas de água a 20 graus Celsius, esse é um valor maior de 37,2 gramas, fazendo com que haja 5 gramas de excesso. Esses 5 gramas irá fazer com que a solução sature, formando um corpo de fundo. Já a solução em que é colocada a quantidade exata determinada pelo seu coeficiente de solubilidade é conhecida como solução concentrada, que pode ser representada por essa figura. A solução em que se coloca menos do que é determinado pelo coeficiente é chamada de solução diluída ou solução insaturada, e pode ser representada por esses dois tubos de ensaio, em que se pode perceber que está clara a solução, no decorrer as outras vão se escurecendo. Então nós finalizamos nosso vídeo sobre os tipos de soluções e sobre coeficientes de solubilidade. Espero que tenham aprendido. Mais informações sobre esse conteúdo e aplicativos para que vocês possam jogar em um site de materiais escolares, eu irei colocar nos comentários. Obrigada, até a próxima!